Aí galera, tudo certo? Mais um vídeo nosso aí, Física 2 para o pessoal da primeira série. A gente vai começar a trabalhar agora o assunto do módulo 4 e como já está dando para ver aí na tela, o módulo 4 vai tratar para a gente sobre exercícios. Show de bola! Mas se você pegar o seu livro, pegar aí sua apostila e colocar na página de número 281, você vai ver que esses exercícios eles não estão aí ao léu, eles não estão aí à toa. É uma listagem de exercícios específicos com um conteúdo específico. Que conteúdo é esse? Termometria e propagação de calor. Então, antes de a gente começar a sair lendo os enunciados, fazendo os exercícios, você já pega aí a tua apostila, já deixa ela separada, beleza? A gente vai trabalhar esses exercícios aqui, os exercícios da página 280 e 281 a princípio, tá legal? E o que eu quero que você faça? Nesse momento a gente vai fazer aquilo que você já estava fazendo na sua quarentena. A gente vai começar a revisar todo o conteúdo que, olha só que coisa boa, que vai para o seu teste. Né? Então, nesse primeiro momento, a gente vai pegar aqui e vai revisar o primeiro conteúdo que vai para o seu teste. O que? Módulos 1, ou melhor, 1, 2 e 3. Tá bom? O que acontece nesses 3 módulos que a gente vai começar a comentar? O primeiro deles fala sobre termometria, o estudo das escalas termométricas, a diferença entre calor e temperatura, a necessidade que o ser humano teve de desenvolvimento dos termômetros para que assim pudesse aferir, para que pudesse medir a temperatura de maneira adequada. Lembrando, a gente não tira a temperatura, a gente mede, a gente afere a temperatura de um objeto. Tá legal? O que vai acontecer aqui? A gente vai começar a trabalhar então sobre as escalas termométricas, tá bom? Toda escala termométrica ela tem nome. As 3 principais, as mais usadas, são as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, e elas são transformadas através dessa primeira regra daqui, beleza? Isso daqui a gente obtém através daquela noção de desenhar a escala, colocar os pontos de fusão e ebulição da água para cada um, subtrair o ponto inicial, do final a gente chega a essa regra de transformação aqui, tá legal? Existem livros, existem professores que ao invés de TC, TF e TK, eles escrevem C, F e K. Faz diferença? Tem problema? Gente, não tem. Dá na mesma. Não vai ter problema algum em fazer isso, tá legal? Não vai ser empecilho, não vai fazer com que você erre, tá legal? Eu acho mais prático quando a gente chama de TC, TF e TK. Temperatura em Celsius, temperatura em Fahrenheit, temperatura em Kelvin, tá? Se você quiser usar C, F e K, tudo bem, desde que você não erre conta, não tem problema nenhum, tá valendo pra gente de boa, tá legal? Isso é para valores de temperatura. Caso você tenha que fazer algum tipo de alteração entre variações, lembra? Variação, delta, delta, delta. Delta em graus Celsius, delta em Fahrenheit, delta em Kelvin são variações em Celsius, variações em Fahrenheit e variações em Kelvin. A gente vai usar esses caras daqui quando o assunto for escala termométrica. Aqui, para mudar de um ponto de uma escala para qualquer uma das outras duas. E aqui a gente vai trabalhar para o caso de eu ter que lidar com não somente um valor, mas uma variação, uma diferença, uma mudança. Palavras-chave para quando você vai usar essa fórmula aqui, tá, gente? Variação, mudança, diferença, máximos e mínimos. Esses são pontos, esses são nomes que são utilizados ao longo da questão quando a gente vai trabalhar com esses caras aqui, tá bem? Bom, agora, além de termometria, o módulo 4 ele também fala sobre propagação de calor. Quando a gente fala sobre propagação de calor ou transmissão de energia térmica ou até mesmo propagação de energia térmica, podemos usar qualquer um desses nomes, nós estamos falando sobre 3 maneiras diferentes de você transmitir calor para uma amostra. Que maneiras são essas? Bom, a gente tem 3 conhecidas, são a condução, a convecção e a
irradiação, beleza? Como que a gente vai diferenciar esses três? Pela maneira que cada um é apresentado em condições específicas. Vamos lá. O que a gente pode pensar nisso? Bom, a condução ela só vai acontecer com objetos que se encontram no estado sólido, beleza? S de sólido, tá bom? Quando um objeto sólido troca calor, o calor ele é transmitido de molécula para molécula. De molécula para molécula. Isso vai acontecer nos sólidos, isso vai acontecer na condução. Agora, o que acontece na convecção, professor? Então, a convecção ela acontece com os fluidos. Lembrando a você, fluidos são objetos no estado líquido, L de líquido, tá? E no estado gasoso. Show de bola, líquido e gasoso, fluidos. Isso acontece devido à diferença de densidade entre os materiais, devido à sua mudança de temperatura. Como que isso vai funcionar? Bom, quando a gente fala, por exemplo, do ar-condicionado, o ar-condicionado a gente sempre tenta colocar no cômodo em um local mais alto, o mais próximo do teto possível. Por quê? O ar frio, que é o que vai sair do ar-condicionado, ou melhor, o ar de baixa temperatura, ele é mais denso, ou seja, ele tende a descer. O mais denso, ele desce. Então, o menos denso sobe. Show de bola. Então, falei de correntes de convecção, falei de mais denso e menos denso. Estou falando de convecção, calor sendo trocado por líquidos e gases. Aí começam a pintar as dúvidas para irradiação, também chamada de radiação térmica. Professor, olha só, se aqui é sólido, aqui é líquido e aqui é gasoso, não sobrou nada para falar aqui, né? Então, é porque na irradiação nós temos o calor sendo propagado através do que nós conhecemos como ondas eletromagnéticas. E nas ondas eletromagnéticas não há necessidade de matéria, ou seja, você não precisa de sólido, nem de líquido e nem de gás. Então falou de onda eletromagnética, falou de transmissão de luz, seja ultravioleta, seja luz visível, seja infravermelho, do Sol para a Terra. Eu estou falando sobre a irradiação, também chamada de radiação térmica. Beleza? Tranquilidade nisso? Bom, tendo sido feita essa rápida revisão sobre os módulos 1, 2 e 3, né? O foco do 3 é mais falar sobre a questão de onde esses caras aqui se aplicam, né? O 2 e o 3 eles falam sobre exemplos de como isso daqui funciona, não é isso? Então, vamos para alguns exercícios do módulo 4, tá legal? Então você, por favor, pega aí seu livro para nos acompanhar, coloca na página de número 280, a gente vai começar a tratar sobre os exercícios conceituais, tá legal? Aqui nos exercícios conceituais, algumas coisas vão nos chamar a atenção. Eu tenho o costume sempre de sugerir a você, quando você estiver fazendo um exercício, pega teu lápis, pega tua caneta, tua lapiseira, sei lá, chega no exercício e marca o que é importante, beleza? A gente vai fazer agora aqui o exercício de número 1, ok? O que é importante a gente saber aqui? Primeiro é diferenciar. A gente está falando sobre dois assuntos, beleza? Se a gente está falando de propagação de calor, eu tenho que entender se é condução, convecção ou irradiação. Se é termometria, eu tenho que entender se eu estou falando da escala Celsius, Kelvin, Fahrenheit, ou se eu estou falando de uma outra escala arbitrária, de uma outra escala qualquer. E aí, como eu vou fazer o comparativo? Por quê? Celsius, Kelvin, Fahrenheit, a gente tem fórmula para isso. A gente já comentou, eu tenho toda uma equação para resolver, para desenvolver com esses caras daqui. Show de bola. Agora, e se não for? Aí eu tenho que montar uma equação. Como que eu vou montar essa equação do nada? Com os valores que a questão me dá. Então, vamos lá. Uma coisa de cada vez, vamos para a questão de número 1 dos exercícios conceituais. O que o enunciado vai falar para a gente? Bom, começa dizendo assim: um estudante no laboratório deveria aquecer uma certa quantidade de água de 25 até 70 graus Celsius. Depois de iniciada a experiência, ou seja, ele conseguiu marcar essa temperatura? Conseguiu. Essa temperatura aqui deu certo. E essa? Vamos ver. Ele quebrou o termômetro da escala Celsius e teve que continuá-la com outro na escala Fahrenheit. A gente está falando de duas escalas, Celsius e Fahrenheit.
Beleza. Em que posição do novo termômetro ele deve ter parado o aquecimento? Dado 0 e 100 Celsius, correspondente a 32 e 212. Se com isso você quiser refazer toda a definição de como chegar na equação que eu mostrei para vocês, podem, não tem problema. Professor, eu não queria ter que refazer isso daí não. Eu queria pegar direto daí e desenvolver a partir da fórmula. Eu posso? Pode, não tem problema, tá bom? Então, vamos entender. Basicamente, chegar aqui o livro para o lado, tá? Basicamente, o que esse enunciado pediu para a gente fazer na questão de número 1. Bom, vamos marcar aqui, questão de número 1 dos exercícios conceituais, tá bem? Qual é a primeira etapa que a gente vai trabalhar aqui? O que o enunciado pede para a gente fazer? Eu tenho que transformar a temperatura final. Eu tenho que transformar 70 graus Celsius para a sua respectiva temperatura em Fahrenheit, para TF, tudo bem? Bom, o que a gente vai fazer? Eu vou chegar aqui em cima e vou copiar uma parte dessa fórmula. Não vou copiar toda porque eu não preciso, porque a questão não falou de Kelvin. Então, do que a questão falou? Celsius e Fahrenheit. O que eu vou pegar então? Celsius e Fahrenheit. Eu vou dizer que TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Beleza? Bom, é isso daqui que a gente tem. Quem eu quero descobrir aqui é o valor do TF. Esse cara eu não sei, mas esse cara daqui eu tenho. Então o que eu faço? Bom, mesmo princípio que a gente segue em toda a questão, né? Eu pego o cara que eu tenho, substituo na fórmula e encontro o cara que eu não tenho, que nesse caso daí é o TF. Bom, como é que isso daqui vai ficar? Vai ficar 70 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Beleza? Impulso natural da maioria dos alunos, né? Vocês olham para igualdade de fração, fala, multiplica cruzado. Funciona? Claro. Lembra de Jesus e cruz. Multiplica igual cachorro, o que cachorro faz? Cruza. Tudo isso vai dar certo? Vai, certinho, não tem problema, tá? Mas tem outra opção. Para a gente trabalhar com valores menores, olha só. 70 dividido por 5, não é? Todo número terminado em 0 ou 5, posso dividir por 5 que vai dar exato. Então 70 dividido por 5, se você fizer a continha aí no canto, você vai encontrar que esse cara daqui vai dar 14. Então, 14 é igual a TF menos 32 sobre 9. Show? Dividir esses dois caras, tá bem? Daqui eu vim para cá, daqui eu vou vir para cá, beleza? Bom, quando eu fizer esse cálculo daqui, como que a gente pode desenvolver agora? Eu quero encontrar o TF, então é ele que eu tenho que isolar. Eu posso pegar esse 9 que está aqui dividindo e passar para o outro lado multiplicando. Quando eu faço 14 vezes 9, eu vou ter TF menos 32 é igual a 126. Bom, desse lado 32 é negativo, então quando eu passar para o outro, né, para isolar o TF de vez, ele fica positivo. Então TF é igual a 158. 158 graus Fahrenheit, também conhecido por vocês aí como letra D. Beleza? Foi a questão número 1. Acabamos. É isso. Beleza? Se quiser dar aí um print, show, dá pausa no vídeo, vê se tu entende direitinho, tenta refazer. Vamos para a questão de número 2, também dos exercícios conceituais. Tá legal? Bom, vamos lá. O que a questão 2 vai dizer aí pra gente? Tá bom? Aqui. Com o objetivo de recalibrar um velho termômetro com uma escala totalmente apagada, um estudante coloca em equilíbrio térmico, ou seja, deixa trocar calor até chegar à mesma temperatura, primeiro com gelo fundente e depois com água em ebulição. Opa! Gelo fundente, água em ebulição. Na escala Celsius isso é 0, na Fahrenheit é 32
na Kelvin é 273. E água em ebulição, isso daqui na Celsius é 100, na Fahrenheit é 212 e na Kelvin é 373. Vamos lá. Em cada caso, ele anota a altura atingida pela coluna de mercúrio, 10 centímetros e 30 respectivamente, ou seja, para o gelo fundente 10, para a água em ebulição 30. Beleza, vamos lá. A seguir, ele espera que o termômetro entre em equilíbrio com o laboratório e verifica que nessa situação a altura da coluna é 18 centímetros. Qual a temperatura do laboratório na escala Celsius desse termômetro? Show! Entendi. Dá uma olhada para o gráfico. Ele está comparando o comprimento da escala com uma temperatura em graus Celsius. Dá para você completar direto aqui, porque olha só, se você quiser rabiscar um pouquinho aí, eu até te indico fazer isso, dá uma olhada para cá, presta bem atenção. Ele falou que você tinha 10 centímetros quando você tinha gelo fundente. Pô, então aqui para o gelo fundente, isso daqui, o 10 centímetros, equivale a 0 graus Celsius. Pô, maneiro. O 30 centímetros equivale a água em ebulição, 100 graus Celsius. Aí a questão está te perguntando, e quanto vale esses 18 centímetros, que seria o equivalente à temperatura do laboratório? Então, dá para fazer pelo gráfico? Essa daqui não vai dar, não. A gente quer saber quanto vale esse cara daqui, beleza? Como que a gente pode fazer isso daqui? Bom, a ideia básica é tentar montar isso da mesma maneira que a gente monta para fazer mudanças entre escalas arbitrárias, tá? É tentar fazer uma modificação entre as duas escalas apresentadas. Como assim? Eu pego aqui uma régua e eu vou fazer a representação de duas escalas comparativas, tá legal? Fazer para cá, então aqui eu tenho pá, pá, beleza? A primeira escala eu vou utilizar, gente, para fazer a representação da temperatura em graus Celsius. E a segunda eu vou usar para falar do comprimento em centímetros da escala. Beleza? A questão passou para a gente alguns valores, tá? A escala Celsius ela não acaba no 100, ela sobe. Eu não tenho limite superior de temperatura. Então aqui eu tenho 100 o quê? Graus Celsius, equivalendo a 30 centímetros. Aqui embaixo eu tenho para 0 graus Celsius o equivalente a 0 graus Celsius, o equivalente a 10 centímetros. Beleza? Agora, existe um determinado valor, e esse valor é esse que nós gostaríamos de saber quanto vale, que se encontra entre um ponto e outro, né? É o cara que está aqui. É uma temperatura que eu não conheço, mas eu sei que a indicação é de 18 centímetros. Então, como eu não conheço, eu posso chamar de TC, você pode chamar somente de C, se você quiser chamar de X também não vai dar errado. Como que a gente pode resolver isso daqui? Bom, lembra daquela ideia de razão e proporção? Eu vou pegar o cara daqui do meio, subtrair do enuncial, e depois eu vou pegar no denominador o cara daqui de cima e subtrair também do inicial. Beleza? Depois, a mesma coisa para o outro lado, né? É uma orelhinha e depois é outro orelhão. Show? Só isso, tá? Primeira parte do que a gente tem que fazer para essa questão é isso. É comparar esses dois caras dessa maneira. Como é que isso vai ficar? Bom, vamos fazer primeiro para o lado em Celsius, tá? Eu vou ficar com TC menos o cara lá do início, né? Nesse caso, o comparado foi o 0, então vai ficar TC menos 0 sobre 100 menos 0. Isso é igual a o próximo aqui, a gente sabe que vale 18, né? O equivalente, né? Seria esse carinha daqui, que a gente não sabe o valor na escala Celsius, mas é o que vai descobrir agora. Então vai ficar 18 menos o inicial, que é 10, certo?
sobre final, que é o 30, menos 10. Subtraindo desse lado, TC sobre 100 é igual a 8 sobre 20. Beleza? Bom, eu posso tirar um zero daqui com um zero daqui. Eu posso fazer 8 dividido por 2. Então, eu tenho que TC é igual a 8 dividido por 2 vai dar 4. O 10 que estava aqui embaixo dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, TC é igual a 40 graus Celsius. Beleza? Está aqui o nosso resultado, também conhecido aí como letra C. Tá bom? Foi isso daí. Se você quisesse chegar aqui e multiplicar cruzado direto, sem ter feito nenhuma simplificação, daria certo, professor? Daria certo, não teria problema algum, você ia chegar ao mesmo resultado, tá bom? Desde que você não erre nenhuma conta no meio do caminho, não tem problema, tá legal? Então, agora vamos para a questão de número 3 dos exercícios conceituais, tá bom? Questão número 3, vamos lá. Outra questão de gráfico, só que agora o gráfico ele realmente vai ter um uso maior para a gente, beleza? Vamos lá. Uma escala de temperatura arbitrária X, ou seja, é uma temperatura qualquer, não é Celsius, não é Kelvin, não é Fahrenheit, relacionada com escala Celsius conforme o gráfico. Ó, repara que esse gráfico ele é uma reta, não é isso? Relação direta das duas escalas, tá bom? Essa reta ela tem duas marcações, ela tem essa primeira marcação aqui e essa outra, beleza? Toda vez que você tem um gráfico, matematicamente falando, você tem, para cada ponto que forma uma reta, duas coordenadas, uma na vertical e outra na horizontal. Esse cara daqui na vertical, ele está no ponto 100, então 100 graus X, e esse cara daqui na vertical, ele está no zero. Ele está na direção do zero. Quando eu quero saber um valor vertical, eu pego o ponto e jogo ele para o eixo vertical, beleza? Esse cara no eixo vertical está no zero, esse daqui está no 100, ok? Agora, esse ponto daqui, no eixo horizontal, joga ele para baixo. Está no 50. E esse, joga ele para baixo. Ih, não precisa. Já está embaixo, né? Vai dar 30. Então, 100 do X bate com 50 do C. E 0 do X bate com o 30. Mas, professor, os limites, os pontos de fusão e ebulição da escala Celsius são 0 e 100, não são 30 e 50. Tá bom, ô criatura. Mas tu pode pegar quaisquer pontos dessa escala e comparar com quaisquer pontos da outra. Beleza? A única diferença é que agora no que a gente vai trabalhar, você não tem a necessidade de construir a escala até 0 e 100. Tá bom? Vamos ver o que a questão pede da gente. As temperaturas de fusão do gelo e ebulição da água sob pressão normal na escala X. Opa! Eu tenho que colocar nessa escala que eu não conheço. Fusão do gelo acontece quando? 0 graus Celsius. Ebulição da água, 100 graus Celsius. Ou seja, eu tenho que transformar de Celsius para X. Beleza? E aí vai dar uma dessas afirmativas aqui pra gente. Tá legal? Bom, pegando aqui a nossa folha, dando prosseguimento para o que nós temos. Questão de número 3. O início da questão número 3 é muito parecido com o que a gente fez na questão número 2. Qual é a melhor maneira de começar? Você está comparando duas escalas? Sempre que você for comparar duas escalas, pode começar assim, ó. É bem válido, ajuda bastante. Professor, eu tenho que fazer essa representação sempre? Olha, você pode e eu te indico, tá bom? É bom para não confundir, beleza? Uma delas vai ser para a escala Celsius, eu vou fazer a primeira para Celsius e a segunda para a escala X, beleza? Eu estou comparando dois valores, beleza? Celsius e X através do gráfico. É ele que vai me fazer, que vai me permitir montar uma regra de transformação. Ou seja, uma fórmula para sair de uma escala para ir para outra. Na escala Celsius nós tínhamos 30 e 50. Na escala X nós tínhamos 0 e 100. Beleza? De um ponto central eu vou equiparar uma temperatura TC com uma temperatura TX. Daí o que eu faço? Orelhinha, orelhão.
orelhinha, orelhão. Beleza? Subtrai o central do inicial. Tá bom? Bom, o que a gente vai fazer aqui? TC menos 30 sobre 50 menos 30 é igual a TX menos 0 sobre 100 menos 0. Beleza? Então, em cima eu posso mexer, não, só repetir, embaixo eu posso trabalhar, então vai ficar TC menos 30 sobre 20 é igual a TX sobre 100, correto? Repare que eu posso tirar um zero daqui e outro daqui. Repare que 10 é par e 2 também, então divide 10 por 2 vai dar 5 e divide 2 por 2 vai dar 1. Beleza? Então isso daqui pode ser reescrito como TX sobre 5 é igual a TC menos 30 sobre 1. Tá, mas qualquer coisa dividido por 1 dela mesma. Eu preciso escrever o sobre 1? Não preciso. Qual é a minha próxima etapa agora? Transformar 0 graus Celsius para grau X e transformar 100 graus Celsius para grau X. Beleza? Bom, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar essa fórmula que a gente acabou de determinar, esse cara daqui, beleza? E vai fazer a transformação a partir dele. Como? Substitui. Primeiro, 0 sobre 5. Opa, corrigindo. TX sobre 5 é igual a 0 menos 30. 0 menos 30 vai ficar menos 30. O 5 dividindo passa multiplicando. Então, TX é igual a 0 menos 30 vai ficar menos 30 vezes 5, menos 150 graus X. Tá aqui esse cara. Tá bom? Se a gente substituir o TC por 100, vai ficar TX sobre 5 é igual a 100 menos 30. Então, TX vai ser igual a 100 menos 30 vai dar 70, vezes o 5, né? Tá dividindo, passa multiplicando. Isso vai ficar TX igual a 350 graus X. Tá aqui, menos 150 e 350. A gente tem isso daqui também conhecido como letra C. Tá legal? Questão de número 4. Questão número 4. O que a gente vai ter aqui? O enunciado fala: pensando no movimento das partículas que compõem dois corpos A e B, o que significa dizer que A é mais quente do que B? Bom, se A é mais quente do que B, significa dizer que ele tem uma quantidade de energia térmica maior. E provavelmente por causa disso, também vai ter maior valor de temperatura. Beleza, então as moléculas de A se movem mais rápido do que as moléculas de B. Tranquilo? Questão de número 5. Um corpo sofre um aquecimento de 40 graus Celsius. Se esse aquecimento fosse acompanhado pela escala Kelvin, qual seria a... Ó a palavra-chave aqui para você, ó. A variação nessa escala. Cara, chegou o momento de usar a tabela das variações, tá legal? Que a questão 4 é discursiva, tá bom? Você escreve a respeito das moléculas de um corpo serem mais velozes que do outro, beleza? Questão de número 5, show? Você tem um aquecimento de 40 graus Celsius, então a variação em Celsius é de 40. A questão pergunta quanto que seria essa variação na escala Kelvin. Poxa, mais fácil do que isso, impossível. Por quê? A variação em Celsius sobre 5 é igual à variação em Kelvin, também adivinha, sobre 5. Cara, você está dividindo pelo mesmo valor dos dois lados. Você pode simplificar a tua conta. Você vai ficar com delta TC igual a delta TK,
Então, se em Celsius ela teve um aquecimento de 40 graus, em Kelvin ela também vai ter um aquecimento, uma variação de 40 Kelvin. Beleza? Por quê? Esse cara daqui, ele vai ser de uma escala que tem uma divisão de 100 partes. E esse também. Então as variações nessa sempre serão iguais às variações nessa outra. Beleza? Caríssimos, a todos, bons estudos e até a próxima.